Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso curso de comandos elétricos. Na aula de hoje nós vamos ver dispositivos de proteção. Então, o que são esses dispositivos, qual é a finalidade, que momentos que nós vamos aplicá-los, como nós vamos aplicá-los, os diferentes tipos de proteção, curvas, de proteções também desses equipamentos, desses dispositivos. Então vamos lá, vamos projetar aqui, vamos começar a nossa aula de hoje, vamos interagindo aqui com vocês. Bem, o nosso curso é de comandos elétricos, mas ele basicamente é um sistema que nós vamos utilizar para partidas de motores elétricos. Então, daí é que nós temos a proteção que nós vamos utilizar. Nós temos tanto a proteção para a parte de comandos, propriamente dito, e a parte de potência. Perfeito? Então, quem vai proteger a integridade dos componentes e quem vai proteger aí a carga propriamente dito. Bem, então aí, para que serve, o dispositivo de proteção, Então, tem todo aqui. Vamos lá, vamos fazer essa leitura juntos, vamos entender juntos aqui. Opa, tá ok? Então, deixa eu voltar aqui, vou dar um ESC, pronto. Deixa eu pegar aqui minha caneta, que ela ficou um pouquinho, aí, agora sim. São elementos responsáveis pelas proteções dos circuitos e dispositivos eletroeletrônicos, Então, na realidade, nós vamos ter a parte de comando propriamente dito e a parte da carga. Então, possui a função de inibir danos decorrentes de sobrecarga, curtos-circuitos e outros, mas principalmente sobrecarga e curto-circuito. Entre os elementos mais comuns temos fusível, disjuntores magnéticos, DRs, juntor motor e relé térmico. Esse é o mais comum. Temos outros mais específicos, Nós temos relés falta de fase, nós temos relé também de baixa tensão, de subtensão, Tem de sobretensão, tem vários dispositivos de proteção, mas esses são os mais comuns e o que mais são usuais. Bem, e qual que é a sobrecarga? Então a sobrecarga é um pequeno aumento, então nós temos que diferenciar a sobrecarga do curto-circuito. Então a sobrecarga é um pequeno aumento da corrente elétrica, acima dos valores nominais específicos pelo circuito. Então a corrente ela vai aumentar, Aqui está um exemplo claro, Nós vamos pendurando numa extensão, coloca Benjamin, vai colocando, o que vai acontecer? Vai ter uma sobrecarga. Então, o que vai acontecer? Nós vamos estar puxando muito a potência ali daquele local, do qual não tem a capacidade de suprir essa minha demanda. Então, por isso ele aquece. Então, é natural, que isso ocorra, até bem que natural. Por quê? Eu tenho lá uma régua, de tomadas, além Benjamin é abolido, mas ele tem lá para 10 amperes, vou lá e coloco várias cargas lá que somam 40 amperes. Vai, de uma certa forma, vai aquecer com o passar do tempo e pode até fechar um curto-circuito aí. São os aquecimentos do sistema. Por quê? Porque não foi projetado para aquilo. Mas se nós pegarmos lá uma específica para 40 amperes, não teria problema. O problema é quando nós pegamos uma que foi projetada para 10 amperes e colocamos uma carga de 30, 40 ou 50 amperes e por aí vai. Aí o que nós temos? Nós temos uma sobrecarga. Curto-circuito. O curto-circuito é uma ligação acidental ou até mesmo intencional entre duas ou mais partes do condutor energizado. Isso vale também fase-terra, fase-massa,
Então isso que tem aí um curto-circuito. Esse aumento abrupto da corrente é da ordem da fração de segundos. Por que é da ordem de fração de segundos? Porque a proteção ela vai atuar, né? Se não tiver, vai derreter. Vai acontecer isso aqui que nós estamos vendo aqui, ó. Mas qual que é a ideia? Por via de regra, a proteção deve atuar, né, e desarmar o circuito. Então vai ser, por exemplo, eu tenho lá uma tomada e vai desarmar o disjuntor de entrada lá da minha casa, se não desarmar, vai desarmando, né, até desarmar Itaipu, mas a ideia é essa. Em algum momento a proteção tem que atuar para liberar esse circuito e não manter essa corrente altíssima, né, que vai derreter tudo, vai pegar fogo, pode até um princípio de incêndio. Na maioria das vezes incêndios são provocados por curto-circuito, porque geralmente as pessoas às vezes colocam cabos sem proteção nenhuma próximo de um material que é inflamável, madeira, pano, né, sei lá, alguma coisa nesse sentido que são inflamáveis. Uma fagulha, um aumento da temperatura ali, pega fogo ali, é um princípio de incêndio. Então, é um risco muito grande o curto-circuito, perfeito? Porque ele tem potencial para, né, desastroso o negócio, vamos dizer dessa forma. Um pico de corrente. O pico de corrente, ele vai acontecer quando nós temos aí uma partida de motor, por exemplo. Uma partida do motor é bem característico de um pico de corrente. Motores elétricos, transformador, lâmpada fluorescente, mas ele sobe e desce e vem para nominal. Então é um pico mesmo, né? Então dá vai lá em cima, mas volta na nominal. Então esse é um pico de corrente. Isso, o dispositivo, né? Dependendo do dispositivo, nós temos fusível, por exemplo, ultra rápido, rápido e retardado em relação à corrente. É rápido, deu um pico, ele queima. Então, para proteger equipamentos eletrônicos, nós utilizamos fusível ultra rápido. O rápido, ele vai ter um pouquinho mais de tempo, ele vai suportar um determinado pico. Já o retardado, não, ele não enxerga esse pico de corrente, porque senão, se você fosse partir um motor, por exemplo, e colocar um fusível ultra rápido, o que iria acontecer? Na partida do motor, na hora que nós fôssemos startar esse motor, ele já queimaria. Por isso ele tem essa curva aí que é retardado, né? Aqui nós temos aqui um ponto de atenção, né? Um ponto que nós temos que levar em consideração. Para cada instalação deve ser estudado qual o elemento necessário para a proteção. Então, tem que ser feito um estudo, olha, quais são as características da carga, como que ela no momento, né, de ligar, como que ela se comporta, né? E tem aqui essa chamadinha aqui, uma má implementação pode acarretar dano ao dispositivo e à instalação, né? Podendo até colocar em risco a integridade das pessoas envolvidas no processo. Nós temos, por exemplo, vou pegar aqui um gancho de um DR. Um DR, para proteger as pessoas, ele tem que desarmar com 30 mA. Mas tem DR também que é para proteção de patrimônio. Então você tem um sistema de alarme de incêndio que você coloca um DR para proteger lá. E ele é da ordem de 100 mA. Esse 100 mA, ele vai ser suficiente para proteger o patrimônio, mas não será, em hipótese alguma, vamos dizer assim, que vai proteger as pessoas. Então não vai acontecer isso. Então, para o patrimônio que ele foi projetado, ótimo, bacana, excelente. Mas acharmos que este DR que foi colocado para o patrimônio já não vai proteger as pessoas. Então, qual que é o problema aí? Você imaginar que você está protegido e na realidade não está protegido, né? Isso seria uma má implementação. Perfeito? Implementar o dispositivo correto. Bem, aqui nós temos o fusível, temos a norma aqui, NBR 125
23, né, IEC, então são as normas, né, o fusível. Aqui nós temos um fusível NH, aqui nós temos um fusível de AZED. Então, para cada aplicação, para cada local, para cada ambiente que nós estivermos trabalhando, nós vamos ter o fusível apropriado. Lembrando que o fusível, a proteção é para contra curto-circuito, tá ok? Então, para onde nós vamos utilizar o dispositivo fusível? Para proteção de curto-circuito, ok? Aí tem as curvas lá que eu falei um pouquinho antes. Essa é a simbologia do fusível, tá ok? Aqui nós temos aqui a classificação do fusível, né? As letras que representam, a letra minúscula. Aqui é importante, nós sabemos a graduação, a faixa, a interrupção, total, parcial. Mas isso daqui são dados, né, vamos dizer assim, dados técnicos, né, que dê uma olhadinha aí com carinho aí, que é importante saber também a classe funcional dos fusíveis, tá ok? Mas está relacionado, né, a atuação, ó, então vou pegar dois exemplos aqui. Esse daqui é a curva G e a curva A. Então, atuação contra sobrecargas e curto-circuito, interrupção em total. A faixa, né? Atuação apenas para curto-circuito, interrupção em faixa parcial. Então, sabendo aqui a escala dele, né, a faixa dele, é que nós vamos utilizar. Então, nós temos que saber sim. E para que ele é utilizado? Então, a proteção de cabos e linhas, proteção de uso geral. Então, se ele for... nós temos a curva G ou A. Então, G, por exemplo, se nós pegar o GL, para quem que é? Para cabos de proteção. Aí tem equipamentos de manobra, semicondutores, instalação de mina. Então, nós temos que saber qual é o fusível para que nós vamos colocar naquele ambiente. Essa é a pegada aí, essa aqui é a jogada. Porque senão nós podemos colocar um fusível que não é adequado para aquele ambiente que pretendemos proteger. Que é o problema, né, que nós estávamos falando antes, que é você achar que está protegido, mas na realidade não está. Então isso é o pior, né, a falsa sensação de proteção. Isso é pior, é uma situação ruim, péssima. Então nós temos que nos adequar aí, nos atentarmos qual é a faixa, né? Qual é a escala certinho, né? de interrupção aqui do fusível, faixa de atuação. Aqui nós temos os principais fusíveis, né? Curva, né? Que eu falei ainda há pouco para vocês, a curva NH, cartucho, né? Então, ó, essa daqui é a curva GL, proteção de cabos em geral, atuação quando é sobre corrente e curto-circuito. Então, aí nós temos a curva AM, proteção de motores, AR, proteção de semicondutores. Então isso vem marcado, por exemplo, esse aqui, ó, a curva dele onde ele está marcado aqui, ó. Ele está marcado aqui também, ó, curva AM. Então, qual o fusível que nós vamos utilizar? Nós temos a marcação e a curva dele, onde nós podemos utilizar. Onde nós vamos ter o melhor deste dispositivo, quando nós colocarmos para proteger aquela situação. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Mas a especificação correta do dispositivo. Aí nós temos a classificação de velocidade de atuação. Nós temos ultra rápido, aí tem proteção de componentes semicondutores, rápidos, proteção de componentes semicondutores, normal, circuitos elétricos, retardado, fusível de atuação lenta. Então não é que ele tem um tempo, se a corrente der um pico e voltar, acabou, ele não enxerga e vamos lá. Esse daqui não, esse daqui, por exemplo, se nós colocarmos aqui esse daqui para a partida do motor, na partida do motor ele vai atuar, ele vai abrir. Esse daqui, no mesmo, então se nós pegarmos um fusível de 10 amperes, colocar aqui, pegar um de 10 amperes, para colocar ele para proteger o motor, aqui ele vai queimar,
E aqui ele vai estar ok, vai trabalhar certinho. Mas o inverso também é verdadeiro. Se nós vamos colocar, por exemplo, esse ultra rápido para proteger uma placa eletrônica, nós vamos colocar aqui, temos aqui um equipamento que é uma placa eletrônica bem sensível. Aí nós colocamos um de 10 amperes retardado aqui e vai queimar a placa e não abrir o fusível. Por quê? Porque são características da curva de atuação. Vários modelos, cartucho, automotivo, média tensão, vidro tipo D, tipo NH. Então nós temos vários tipos e aplicabilidade fusível, em cada local ou específico. Nós temos o fusível de AZ, né? Esse aqui é o de AZ, esse daqui é o NH, para acionamento de motores elétricos de indução, os fusíveis tipo D ou NH são os mais utilizados. Então, aqui é o mais utilizado, perfeito? Mas nós temos outros também, sem problema nenhum. Mas esse daqui é o que é o mais recomendado. Lembrando sempre, né? Eu sempre vou dizer aqui para vocês, lembrando sempre que cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, no quesito proteção. Então nós temos valores aqui, né, dos fusíveis, né, fusível tipo D, a Z, nós temos da escala de 2 a 63, a ruptura de 70 kA, a tensão nominal até 500 volts, característica, isso aqui é muito importante, tá? Você pegar um fusível e verificar lá qual que é a máxima tensão do fusível que pode ser utilizado. Bem, aí nós temos a característica, como que ele atua, né? Como que é a parte construtiva dele, a parte, vamos dizer assim, os detalhes, né? Do dispositivo. Então tem o elo de fusível, o corpo, o contato externo, sinalizador. Sinalizador é quando ele atua, ele tem uma molinha e dispara, né? Tem uma espoleta que você consegue, né? Fica mais fácil para você. Chegando no painel, você vai olhar lá, quem está com a, né? Disparou a espoleta. Então nós temos essa facilidade de verificar se o fusível está queimado. É um sinalizador. E contato inferior interno. Essa é a parte dele, do corpo dele. Essa é a carinha, a base, 2 a proteção, parafuso de ajuste, fusível, a tampa. Então tem o conjunto todo dele aqui. Também aqui a rosca fala da base, fala do parafuso de ajuste. Conforme a corrente, nós tem um parafuso aqui específico, anel de proteção, fusível de PD, tampa de inspeção. E aqui que fica a espoleta que eu falei para vocês, aqui dentro. Então tem a espoleta, você consegue enxergar, uma forma visual. Aqui nós temos a capa de proteção, a chave do ajuste. Essa chave de ajuste é para pegar esse parafuso de ajuste, colocar lá dentro, colocar aqui dentro, e essa chave, o que ela vai fazer? Ela vai apertar, né? Ela vai ajustar esse parafuso lá, perfeito? Esse daqui é a espoleta, né? Então, os fusíveis possuem um indicador denominado espoleta, que possui duas funções, indicar a queima e o valor nominal. Então, pela cor, nós sabemos também quem que é o valor. Então, aqui estão os valores. Conforme a cor que nós tivemos lá, é a corrente. Então, aqui o rosa, né? 2 amperes, marrom, 4 amperes, verde, 6 amperes, vermelho 10, cinza 16, azul 20, amarelo 25. E tem as outras cores aqui também de correntes maiores, perfeito? Então, o que vai ter? Então, se nós pegarmos, por exemplo, esse daqui, que aqui é a espoleta, que essa espoleta é vermelha, tá ok? Então, qual é o valor de corrente desse fusível? Ele é um fusível de 10 amperes. Então, a espoleta, ela atua tanto na indicação, né? Indica a sua queima, né? Queimou, vai disparar a espoleta. E o outro indica o valor nominal dessa espoleta, perfeito? Então, vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. Aí nós temos também o fusível, a proteção, fusíveis tipo NH.
né? Nós, ó, observem um valor razoável, né? 1250 amperes é uma corrente elevadíssima. Então nós temos esse tipo, né, o tamanho dele, a dimensão, tudo vai mudar de acordo com a potência, né, a máxima corrente que ele pode suportar. A capacidade de ruptura, né, ruptura é o quanto que ele consegue abrir, e a tensão nominal 500 volts. Tem vários acessórios, né? Nós temos aqui o fusível propriamente dito, o saca-fusível, que isso daqui é muito importante. Aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui geralmente quando o indivíduo vai trocar, queimou esse tipo aqui, tem dispositivo que tira todo ele e tal, mas geralmente esse daqui fica aparente. Então essa parte aqui de cima ela fica energizada. E essa parte de baixo desenergizou, por quê? Porque o elo interno se rompeu. Existe a empunhadura, o saca-fusível, que é específico, que é projetado para você retirar esse fusível. Então você coloca aqui, coloca a luva, né? E coloca lá e vai lá e saca esse fusível. Na ausência desse saca, ou até mesmo por preguiça, o indivíduo pega um alicate, vem aqui e puxa com o alicate. Só que aqui a fase de alimentação está aqui próximo, está bem próximo dele aqui. Então acontece acidentes que a pessoa, no momento que ele vai fazer essa retirada do fusível, acaba, porque geralmente vai ter um outro fusível aqui do lado, né? Geralmente é um trifásico, tem a outra aqui perto aqui, ó, da outra fase aqui, e fechar um curto aqui é muito fácil, vamos dizer assim, fácil de fechar um curto-circuito. Então, por essa razão, sempre utilize o saca-fusível. É a ferramenta projetada específica para a retirada do fusível que queimou. Não opte pela preguiça, porque a preguiça já viu, né? Acaba, né? E tem as curvas aqui, GL, GH, de 60, né? Então são as informações de características e dimensões, né? Do fusível, perfeito? Agora nós vamos ver o que? Nós vamos ver agora as proteções. Então nós vimos o fusível. O fusível, então, ele é uma proteção, vai proteger de sobrecorrente? Vai. Mas a função dele é a proteção de curto-circuito, a principal. Então, nós vimos o que? Nós vimos a proteção de curto-circuito. Aqui são os relés de proteção, como nós vimos, nós temos, né, os relés, juntores, né? Olha aqui, contator, daqui é um térmico, né? Então, nós temos aqui também um térmico. Então, veja bem, nós temos vários tipos. A lei de proteção é um dispositivo utilizado para proteger o circuito de zero sobrecorrente. Então, este relé térmico aqui é o básico da proteção de sobrecorrente para motores e transformadores, tá ok? Então, para, né, um sistema ali de distribuição, usamos esse daqui. Ele tem uma regulagem da corrente que nós vamos utilizar, ele permite fazer essa vamos dizer assim, ele tem uma escala, por exemplo, que vai de 2 a 6 amperes, então nós colocamos lá na escala que nós queremos utilizar. Temos um reset e aqui nós temos onde você faz aqui a mudança lá da escala do dial dele. Tem aqui a forma construtiva dele. E aqui, né, fala aqui sobre o relé térmico, tá, mas vamos pegar aqui a parte. Essa daqui é a parte, né, onde tem os polos principais. Esses cabos aqui que vão ser ligados aqui, que vão para o motor. E essa parte, esse daqui do contato auxiliar, é a parte que nós vamos fazer o comando elétrico propriamente dito. Essa daqui, esse contato fechado, ele vai estar na linha de fechamento do contator principal, né, do K1. Nós vamos ver aí para frente como é que nós vamos montar
esse acionamento do comando elétrico, mas esse ele está na interrupção, então ele vai, se ele abrir, ele vai estar na linha que vai desligar o motor. Esse daqui, esse outro contato, que é o contato aberto, ele vai estar na sinalização. Então, como que vai acontecer? Se esse contato fechar, ele acende uma lâmpada de defeito. É assim que é utilizado. O 9596 desenergiza o motor, desliga o motor. E o 97 e 98 sinaliza que houve um problema, tá ok? Então essa é uma forma de utilizar esses dois contatos. Esse contato é o contato de potência e esse daqui são os contatos de potência que vai para o motor. E esse daqui são os contatos auxiliares que nós vamos fazer utilizá-lo no comando, tá ok? Ele é um relé que tem um bimetal, dois coeficientes de dilatação diferentes um do outro, de dois materiais, que são sobrepostos, que à medida que ele vai aquecendo, né? Então, imagina aquela armadilha do alçapão, ele escapa, com isso ele desarma, ele desarmando ele vai mudar, esse daqui que estava aberto, fechado vai abrir, esse que está aberto vai fechar. Aí faz toda, né, toda a ação que ele tiver ali no comando elétrico, perfeito? Se tiver que desenergizar, desenergiza, se tiver que acender uma lâmpada, acende de sinalização, por aí em diante, tá ok? Aqui a regulagem dele, parametrização, conforme você tem lá, né, o valor, né? Perdão, esse daqui é o rearme, tá? Somente para rearme automático, tem um rearme, tá? Um botão de rearme, somente rearme. É aqui onde vai colocar aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, essas são as posições. Na posição A, somente rearme automático. Se na posição rearme automático, com desligamento pelo botão de função de teste. Na posição hand, ó, rearme manual. H, somente o rearme manual. Então ele tem essa configuração para você colocar como é que você vai rearmar ele. É automático, não é automático, então é manual, não é manual. Esse nós vamos colocar aí, vai setar. Esse daqui é um disjuntor motor. E qual que é a vantagem desse disjuntor motor? Quando nós estivermos montando um comando, nós vamos ter que usar dois níveis de proteção, no mínimo. Nós vamos ter que ter uma proteção de contra-curto-circuito e uma proteção de sobrecorrente. Então, num circuito normal, básico, bem simples, nós vamos utilizar o fusível, que vai ser a proteção de curto-circuito. E nós vamos utilizar o relé térmico, que é de sobrecorrente. Então, essas duas proteções separadas. Perfeito? Então, cada um vai cuidar do seu quadrado. Um cuida do curto-circuito, outro cuida da sobrecorrente. Ok, ótimo. Isso é o mais simples do comando. Aí foi desenvolvido esse disjuntor motor. E qual a diferença e como facilita a montagem? Que no disjuntor motor ele tem essas duas funções englobadas nele, aqui dentro dele. Eu não vou ter que usar o fusível e o térmico. Utilizamos apenas o disjuntor motor e a função de proteção de curto-circuito e sobrecorrente está no mesmo componente. Facilita, né? Tem um custo um pouquinho mais elevado do que os dois. Se você for comprar o fusível e o térmico separado, é um pouco mais barato do que o disjuntor motor. Esse é um pouquinho mais caro. Mas, em compensação, o comando fica mais compacto, fica mais simples a montagem, menos trabalhosa, mais fácil de você interagir ali no sistema. Então, a parte física, né, também vai ser menor. Quer dizer, um local que eu tenho lá os três fusíveis, eu coloco só o disjuntor motor e resolveu o problema. Então, se você tiver um problema de espaço, por exemplo, esse já seria para economizar, né? Economizar o espaço aí para a dimensão que você vai colocar. E fica um circuito, né? Um comando elétrico mais clean,
Fica mais, sabe assim, fica bem mais simples e eu recomendo, embora seja um pouquinho mais caro, mas eu acho interessante. Aqui nós temos o liga, o desliga e nós temos também, ó, nesse caso aqui, nesse exemplo, ele vai trabalhar na faixa de 40 a 60 amperes, 63 amperes. E onde é que nós vamos regular? Aqui, ó, nessa chavinha aqui, ó, nesse ponto aqui, com uma chavinha Phillips, você vai lá, né, vamos dizer assim, não pode ir lá e, né, estrupar aí, ó, porque é um plástico, né, você vira lá levemente, né, com cuidado, você seta a corrente que você quer e ele vai fazer a função lá dentro dele lá. Então, quer dizer, se você tiver motores da faixa de 40 a 63 amperes, toda essa faixa, tem outras faixas também de disjuntor motor, esse especificamente é nessa faixa. Aí você já pega uma gama, né, de motores que você vai, né, você mantém um desse daí no estoque, na prateleira, por exemplo, para uma reposição no caráter, né, de urgência ou emergência, e você já tem ali que pega vários motores, uma gama de vários motores. Muito legal, muito bacana, muito simples. Tem um contato auxiliar também, tem um contato que ele muda de posição conforme a atuação, aberto, fechado, tranquilo, bom para ser utilizado, tá ok? Bem, aqui é a função dele, como que ele utiliza, né? O disjuntor motor é um dispositivo desenvolvido para a proteção de motores, né? Por quê? Então ele pega a parte de curto-circuito, né? Pela parte magnética e a sobrecarga pelo termomagnético. Então ele já possui dentro dele essas duas funções. Esse é um outro modelinho, mas não muda, a função não muda, né? A letra dele é a letra Q. Você vê aqui que nós temos a proteção. Isso aqui é a simbologia para proteção de curto-circuito e essa daqui é a de sobrecarga, perfeito? Mesmo processo 135, 246, que é as entradas do cabo, ele só entra e já vai direto para o motor. Show de bola! Aqui as características, os dispositivos de disjuntor motor, né, os contatos principais, dispositivos. Ele mostra aqui o bloco de contato auxiliar, ajuste de corrente que nós vimos, o tag do componente, os bornes de entrada de energia, botão de rearme e desligamento com trava, bornes de saída. Então entrou aqui os cabos, vai lá para o contator principal e faz lá a função que ele tem de fazer de comandos lá. Esse daqui também é um relé falta de fase. Esse daqui não é tão usual. Por que não é tão usual? A parte do princípio que se faltou fase vai ter uma sobrecorrente e o térmico vai atuar. Então, mas esse daqui é interessante por quê? Porque ele fica monitorando as fases, se tem energia, se der um problema no RST lá, na tensão que é fornecida pela rede, ele vai desarmar. Então, tem a funcionalidade dele, sem dúvida nenhuma, né? Faltou uma fase e ele atua. Mas, sempre que nós estivermos falando em comandos elétricos, então nós vamos levar em consideração a carga que está sendo monitorada. Então pode ser uma carga, por exemplo, um motor, pode ser um motor pequeno, de pequeno porte, mas ele tá instalado num local que é de super importância, de super, né, imprescindível ali naquele processo. Então suponhamos que, vamos pensar assim, hipoteticamente falando, alguma coisa assim. Então nós temos uma linha de produção que tem um motorzinho que fica lubrificando, então conforme ele vai movimentando, ele vai lubrificando a esteira, hipoteticamente falando, sem, né? E na ausência do funcionamento desse motor, essa esteira vai parar e vai gerar um prejuízo de milhões. Então aquele motorzinho, que ele é, né, uma porcariazinha nada, o motor, mas ele está monitorando uma esteira
que se parar a grana, né, o prejuízo é muito alto. Então aquele motorzinho lá, né, meia boca lá, vamos colocar assim, um motorzinho simplesinho, tal, mas ele é de uma função, né, ali, né, tremenda. Então, nesse caso, o que nós temos que fazer? Uma monitoração muito bem feita nesse motorzinho, né? Eu estou chamando de motorzinho assim para vocês entenderem a ideia do negócio. Para que ele não falhe, ele não pare, para que se ele parar, vai parar uma esteira que tem uma grana lá, né? Um prejuízo seria muito grande. Então depende muito do que nós estamos monitorando. Então aí, à medida que nós tivermos monitorando uma coisa primordial, aí nós temos que colocar uma proteção mais ainda, mais robusta, mais, né, para que aquele motor lá não pare, para que aquele motor se parar, já tem jeito de colocar um outro, né, de stand-by, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, não é simples, é um motorzinho, não é um motorzinho, é o que ele faz dentro de um sistema como um todo, perfeito? Então vamos lá. Aí você vai falar assim, mas em todo lugar eu vou colocar um relé falta de fase? Não necessariamente. Vai depender do que você está monitorando e a precisão que você precisa daquele equipamento. A ideia é mais ou menos por aí, né? Na precisão do negócio, o quanto ele vai acarretar caso houver uma falha. Bem, aqui nós temos um relé falta de fase, relé falta de fase, tem vários modelos, né? Sem o neutro, com o neutro, com sequência de fase. Esse daqui, ele é utilizado, esse daqui vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre ele. Todos são importantes, mas aquele ali. Então, por exemplo, nós temos um compressor que ele é um compressor de parafuso, por exemplo, que ele não pode girar no sentido anti-horário. Ele só pode girar no sentido horário. E se ele girar no sentido anti-horário, ele vai travar, vai quebrar, vai ter um prejuízo muito grande. Então, esse relé falta de fase, ele fica monitorando lá as fases. Você faz um teste lá e quer garantir que o motor, né, ligado lá, vai ligar sempre no sentido horário. Se por algum motivo, numa manutenção, alguma coisa, mudarem lá as fases, né, se trocar as fases de posição, alguma coisa, o relé enxerga que essas fases foram trocadas e ele não parte a máquina, ele protege a máquina para que a máquina não gire no sentido contrário. Como eu disse pouquinho antes, né? Vai depender do que nós estivermos monitorando, depender do que nós estivermos protegendo, quais são as proteções que nós iremos utilizar, tá ok? Então esse é um caso típico, né? Não posso girar o meu motor no sentido anti-horário. Então eu tenho um dispositivo, né? Um relé, falta de fase, consequência de fase, ok? Então essa aí é a dica que tem da importância que tem. Então, é só por hoje de dispositivo, nós passamos pelos principais, né, dispositivos de proteção. Existem inúmeros, isso depende muito da aplicabilidade, da carga, né, depende muito que nós estamos protegendo, isso é fundamental que nós tenhamos em mente, né? Então, não, como eu disse, não querendo ser redundante, sendo redundante, talvez um motorzinho pequeno, mas se ele parar ou se ele girar no sentido ao contrário, alguma coisa, o prejuízo vai ser muito grande. Então temos que sim fazer, né, se calçar o máximo possível para que nós tenhamos essa proteção aí nesse motor. Pode ser motor, pode ser a carro, pode ser um transformador, pode ser o mais diverso possível que possa ligar aí através da energia elétrica, tá ok? Então, por hoje é só nesse nosso conteúdo. Nós temos outras aulas aí que virão aqui pela frente, mas não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? Dar um joinha, para que assim a gente, né, consigamos ativar aí o sininho. Aí assim nós vamos conseguir fortalecer cada vez mais o nosso canal. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.